Bom dia ouvinte do Face, do meu blog, você que me acompanha pelo YouTube e também a nossa forte audiência pelo WhatsApp. Vamos em frente nesta terça-feira, 17 de setembro de 2019, dia da compreensão mundial, para a gente pensar aí justamente sobre a nossa convivência com tantas diferenças, né? A ideia é fazer com que todos os líderes de governo e sociedade pensem e equilibrem os seus julgamentos com paciência e respeito ao próximo. Lembrando que compreensão não significa se anular como pessoa, né? Somos todos diferentes por natureza, diferentes na estética e também no que se refere aos ideais de vida e comportamento social. Essas diferenças são formadas por vários fatores como faixa etária, geração, cultura, religião, educação e outros princípios. O importante é a gente fazer a nossa parte, né? Procurando respeitar e compreender o outro. Um bom exercício é lembrar que o seu ponto de vista sobre algo é simplesmente o seu ponto de vista e que cada um tem um. Vamos em frente. Ontem eu fui à Câmara Municipal acompanhar a entrevista do presidente Lucão Fernandes sobre o novo projeto que regulamenta o serviço de vans em São Carlos. Esse projeto com as alterações chegou à Câmara na sexta-feira. Agora, pelo que disse o presidente, o culpado de tudo isso é a Prefeitura, embora ele reconhece que pode ter havido algum erro de interpretação dos membros das comissões por onde o projeto anterior tramitou. Os projetos de lei, eles são encaminhados para a Câmara Municipal e o caminho, eu já disse para vocês, eles são encaminhados para as comissões e as comissões elas acabam deliberando sobre os projetos de lei. Às vezes pode ocorrer, dentro de um projeto de lei, duplo entendimento. E pode ser que tenha ocorrido isso no primeiro projeto de lei que foi encaminhado aqui para a Câmara Municipal. Recebi esse projeto de lei na manhã de hoje e eu acredito que isso tenha sido modificado. Mas existe uma preocupação muito grande por esse parlamento que zela pela lisura, né, de todos os nossos processos, que está aqui inserido no artigo 23, parágrafo 3º, que fala de transportes não regulamentados, que não poderão fazer transporte que não são regulamentados. Então, eu quero saber o seguinte, se por acaso eu levo meu filho a semana toda para a escola, e de repente 2 dias eu não posso levar, eu posso chamar uma Uber para levá-lo? Eu posso chamar um táxi para levar? Então, não deixa bem claro aqui, e isso já me preocupa, que é um problema, eu diria que é um erro da Prefeitura. Outro erro também que fala de um decreto que foi de 2011, na verdade de 2001. Então, eu já percebo aqui um problema que a Prefeitura terá que corrigir. O que eu quero pedir para as comissões, o cuidado de não fazer nenhuma emenda e se tiver algum problema nesse processo, que o movimento de vans, o pessoal das Uber e também os taxistas, que façam pressão na Prefeitura para que esse projeto de lei seja devolvido para a Prefeitura e que a Prefeitura faça as correções. A Câmara fez, no primeiro momento, algumas que não agradou todo mundo, então agora nós temos um cuidado pelo nosso parlamento que façam as mudanças lá na Prefeitura. Quer dizer, a Câmara não quer botar a mão na cumbuca. Estranho, né? Já que o papel do Poder Legislativo é o de fazer leis e fiscalizar o Executivo. Se a Câmara está dizendo que o problema dos vanzeiros deve ser resolvido na Prefeitura, por que então manter esses agentes públicos lá na Câmara? Eles estão lá para quê, não é? Não precisa ir muito longe, né? Basta lembrar o drama que foi para formar aquela CPI do transporte público, quando a Prefeitura fez aquela desastrosa intervenção na Suzantur. 7 vereadores apenas votaram pela abertura da CPI. Olha, sinceramente, pelo menos eu não vi clareza nenhuma nessa entrevista do presidente Lucão Fernandes, porque agora tudo vai depender do acerto que os vanzeiros fizerem lá na Prefeitura, e Zé Fini. E tem outro ingrediente, viu? O vereador Moisés Lazzarini se posicionou pelas redes sociais sobre o caso das vans. Para ele, a culpa de tudo isso é da Câmara, sim. Então, quando eu solicitei lá
para que fosse retirado de pauta por uma ou duas sessões, para ser construído em forma de diálogo. Se o processo, hoje, na verdade, não tem como a gente não dizer que não é culpa da Câmara, porque infelizmente porque na verdade foi as emendas, o projeto quando veio, primeiro o projeto da Câmara sem as emendas estava de acordo com a categoria. Agora, não adianta a gente jogar agora a responsabilidade para a Prefeitura, pedir que venha com essas alterações da Prefeitura e jogar esse abacaxi, na verdade, lá. Ouvir eles agora, chamar eles para uma reunião da comissão, fazer com que esse processo venha da Prefeitura, passe normalmente pelas comissões, se vier com algum equívoco ainda, a gente refaça as emendas corrigindo os equívocos para que, de certa forma, a gente realmente se retrate com as pessoas e com a categoria que hoje, infelizmente, estão se sentindo prejudicadas, de certa forma, por parte dos vereadores que criaram as emendas modificativas aí na Câmara. Aí o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, virou o bicho, hein? Não gostou do que disse o vereador Lazzarini e retrucou dizendo que tem vereador na Câmara que se acovarda diante de certas discussões. Porque ele teve a oportunidade aqui, durante o acordo de pauta, dele pedir o processo. Aí vem falar que foi vencido pelos votos. Por que ele não foi lá durante a sessão e pediu a retirada do processo? Então tem alguns vereadores aqui nesta casa que, infelizmente, eu tenho que dizer isso, se acovardam muitas vezes diante de alguns problemas. Então não é por aí, nós temos que assumir responsabilidade. Agora tem alguns parlamentares agora que gostam de subir na tribuna e mostrar que é o tal, que é o bom da boca. Peraí, nós temos que reconhecer, se erramos, por que não voltar atrás? Então é isso. Então esse recado é para o senhor Moisés Lazzarini, que depois eu vou conversar com ele pessoalmente. Ainda durante a coletiva, o vereador Leandro Guerreiro disse estar deixando a Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação. Essa comissão também analisa assuntos relacionados ao transporte público da cidade. E, segundo ele, toda essa confusão começou no ano passado, quando os vanzeiros passaram a transportar o público do Tusca e dos jogos regionais. Foi quando os taxistas e os motoristas de Uber deram o grito. O vereador Marquinho Amaral foi outro que se manifestou. Disse que o presidente da comissão da cooperativa de vans, Emerson Vergara, foi chamado 4 vezes para discutir o projeto e só compareceu em uma reunião. Bom, sobre as vans, se vai ou se não vai poder transportar alunos acima de 12 anos, não tem nada resolvido. Continua tudo como antes. Vamos em frente. Olha, ainda sobre transporte, o governo vai apertar o cerco aí contra os clandestinos, viu? Tô vendo aqui. Foi publicada na semana passada pelo Diário Oficial da União a lei que aumenta a punição para o transporte pirata. Então, seja de ônibus ou van escolar, sem autorização ou transporte remunerado de pessoas ou bens, passa a ser classificado de infração gravíssima, com multa multiplicada por 5, viu? No caso do escolar, e perda de 7 pontos na carteira, além da remoção do veículo como medida administrativa. Essa nova lei entra em vigor em 90 dias, a contar de terça-feira da semana passada. Vamos em frente. O governador João Dória segue andando pelo interior do estado. No fim de semana, esteve em Catanduva, onde entregou a ampliação do Hospital do Câncer daquela cidade. Vamos ouvir o governador. Nós estamos inaugurando a nova unidade de radioterapia do Hospital do Câncer de Catanduva. Ao lado do nosso secretário da Saúde, Zé Henrique Guerra, ao lado da prefeita Marta, que com carinho e voluntárias ajudou também a viabilizar essa iniciativa. Ao Amarante, que como diretor desta unidade e deste hospital, não fosse a sua força e a sua determinação, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje celebrando essa oportunidade. E ao Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Há 10 anos que Catanduva aguarda recursos para viabilizar esta unidade de radioterapia e que agora está sendo inaugurada com investimento público naquilo onde o público é necessário. E saúde em São Paulo é prioridade.
Parabéns a Catanduva, que depois de 10 anos recebe esses novos equipamentos em seu Hospital do Câncer, que ganha aumento no atendimento em 60%. A unidade passa a ser referência no serviço de oncologia para toda a região. Interessante que São Carlos reivindica recursos para equipar 10 novas UTIs da Santa Casa. Lá se vão 3 anos, nada acontece. O pior de tudo é que o dinheiro chegou a ser liberado e depois retido pelo governo passado do Geraldo Alckmin, E até hoje nossos políticos aqui sequer foram recebidos pelo secretário estadual de Saúde, José Henrique German, para discutir esse assunto. É isso. A nossa falta de representatividade política se revela na forma de abandono social. Vamos em frente. Olha, quer conhecer pessoalmente um brasileiro que atravessou o Canal da Mancha? Então chegou a hora. Nesta terça-feira, o psicólogo e maratonista aquático Mário José Marque Vissali Pinto será o palestrante no programa Ciências às 19 horas. Esse programa é do IFISC, Instituto de Física de São Carlos. O Mário José Marque foi o 29º brasileiro da história a completar a nado a travessia do Canal da Mancha, considerada a mais difícil do mundo. Ele vai falar sobre os inúmeros fatores adversos que contribuíram para que esse desafio fosse repleto de emoção durante os 2 anos que passou se preparando para cumprir a travessia. A palestra do maratonista acontece no auditório Professor Sérgio Mascarenhas, aqui no campus 1 da USP, a partir das 19h. Vamos em frente. Obrigado a você por me dar a oportunidade de apresentar e discutir assuntos relevantes para todos nós. Mande sua mensagem de texto ou de voz aqui para as nossas audições diárias. Vamos em frente com ânimo. Amanhã tem mais. Até lá.